Bendita seja a crise que te faz crescer, a queda que te faz olhar para o céu e o problema que te faz buscar a Deus. Essas palavras são Padre Pio de Pietrelcina. Ele é nosso santo de hoje. Paz e bem para você que quer ser santo, para você que ainda não descobriu o que quer ser santo. O santo de hoje é de uma responsabilidade enorme, muito grande mesmo, porque mais um franciscano, mais um santo contemporâneo e um grande santo. Tão grande, né, que essa é meu segundo take. O primeiro ficou muito grande, ficou um vídeo enorme, e aí a gente decidiu que a gente vai fazer esse vídeo em duas partes, tá? A primeira sai essa semana, a segunda parte, semana que vem, a gente divide a vida dele, todos os acontecimentos. No segundo vídeo a gente faz aquele fechamento, levando em conta o que a gente pode aproveitar, o que a gente pode aprender com o Padre Pio para trazer para a nossa vida. Pois bem, Padre Pio então foi uma recomendação da Deuselina Borges, que nos escreveu no Instagram, pediu para falar sobre ele, e você pode fazer o mesmo, comenta lá qual santo que você quer que a gente fala, tá? Já aproveita e se inscreve no canal do YouTube e passa a seguir a gente no Instagram. Sem mais delongas, vamos lá. Padre Pio de Pietrelcina nasceu na própria Pietrelcina, uma cidadezinha italiana, em 1887. Tá? E já no começo era uma criança assim, muito abençoada. Isso porque existem relatos de que ele ficava muito bravo quando ele ouvia outras crianças blasfemando de alguma forma, fazendo brincadeirinhas sem propósito. E também porque ele tinha o dom de conversar com o seu próprio anjo da guarda, né? Inclusive disse ele que o anjo da guarda o instruía pelos caminhos, né? Protegendo ele em algumas vezes. Padre Pio não nasce Pio, ele nasce Francesco Forgione, né? Então era Francisco. Em homenagem ao próprio São Francisco, nasce numa família de camponeses muito pobres, tá? Do interior da Itália ali no final do século, uma vida de certa forma dificultosa. E quando ele manifesta para a família a vontade que tem de ser frei, né? de ir para esse lado religioso, o pai dele tem que trabalhar fora para conseguir custear os estudos da época, né? E mesmo assim ele consegue, né, ir seguir a sua vocação. E é mais um franciscano porque no último vídeo a gente tinha falado de São Maximiliano Kolbe, o meu santo de devoção, que se você não assistiu o vídeo, corre lá e assiste, que está muito bacana, que era franciscano também. Padre Pio era franciscano, mas e aí a gente estudando a fundo sobre os franciscanos, a fundo não, né? Estudando, se dá uma olhada, né, sobre os franciscanos, a gente percebe que ele é de uma ordem um pouco diferente. Os franciscanos, basicamente, têm três distinções: a ordem dos frades menores, a ordem dos frades menores caputinhos e a ordem dos frades menores conventuais. E aí quando eu vi esse tanto de ordem de frades menores, né, já lembrei logo do Frei Sérgio, o porquê que ele escolheu o franciscano. Eu acho que para se tornar bem coerente, né? Mas brincadeirinhas à parte, sabemos que é um pequeno homem, na estatura, um grande frei na fé, né? Padre Pio então vai para a ordem dos caputinhos. Os caputinhos, assim, em relação à ordem dos frades menores, tem umas pequenas divergências. Então, por exemplo, a ordem surgiu dos caputinhos um pouco depois, ali no século XVI. Eles podiam usar um chapéu que era como Francisco usava, e a regra dos frades menores já tinha mudado, alguma coisinha nesse sentido da vestimenta. Podia deixar a barba, né? E aí mais um detalhe interessante, olha que bela barba tem Padre Pio, assim como tinha Maximiliano também, aquela bela barbona, né? Então entra para a ordem dos frades dos caputinhos. Tem toda uma metodologia franciscana. Você não estuda e vira padre como um diocesano, por exemplo. Você faz primeiro os votos simples, depois os votos solenes e enfim é ordenado padre. Só porque Francesco, na época, né, enquanto estudava, ele já começava a ter assim
a se mostrar, a ter dons especiais, né, a ser uma pessoa diferenciada do ponto de vista de fé. E ele se ordenou em 1910, né, ele se ordenou, mas não foi atuar, não foi constituir um apostolado, trabalhar em um convento ou em uma paróquia. Né? A saúde dele estava tão debilitada, e não é por nada não, ele era zicado de saúde, assim, o pulmão muito carregado. Na hora que ele fazia os exames para ver a questão do pulmão dele, era uma coisa assim, os médicos davam meses para ele, ou alguns anos, porque realmente ele era muito doente, né? Então vai para casa e fica com a família ali de 1910 a 1916, mesmo sendo padre. Né? É então que ele volta, fica à disposição da ordem em 1916, né? E é levado então para um convento um pouco mais afastado, porque lá nesse convento tinha um ar melhor para se respirar. E aí a gente está falando de San Giovanni Rotondo, que é onde o Padre Pio vai passar o resto da sua vida. Ele entra em São Giovanni Rotondo em 1916 e na hora que ele chega, e a gente vai ver que ele costumava ver as coisas, né? Na hora que ele chega lá, ele vira pro frei que está acompanhando ele e fala assim: é aqui que eu vou passar o resto da minha vida inteira. E é ali que ele passa até 1968, quando ao 23 de setembro desse ano de 1968, Padre Pio nos deixa com 81 anos de idade. Né? E vamos lá. O que tem de tão especial com essa pessoa que movimenta hoje, lá na Basílica de San Giovanni Rotondo, onde o corpo dele está exposto, né, numa redoma? A gente vai falar sobre essa parte do corpo no segundo vídeo, então assim, não perde. Tá? Tem uma questão dos laudos, né, do corpo dele estar incorrupto, não está... Enfim, aguenta aí para a segunda parte, que nessa primeira parte tem outras coisas para a gente falar. Mas ele fica lá em San Giovanni Rotondo durante toda a sua vida. E o que marca então para ele ser tão especial? A começar pelos estigmas. Né? E se me pergunta, Diego, o que é um estigma? Estigma é uma ferida que a pessoa tem na mão. Né? Então quem teve estigmas, por exemplo, São Francisco de Assis teve um estigma, né? A Santa Rita de Cássia, que é uma santa que a gente tem que falar um dia, que é muito bacana também, ela teve o estigma na testa, como se fosse a coroa de espinhos que Cristo usou, e Padre Pio então tinha esses estigmas na mão. A primeira vez que os estigmas apareceram para ele foi em 1910, né? Logo quando ele tinha acabado de ser ordenado, aparecem os estigmas e ele rezava muito, mas muito mesmo, né? E ele rezando que ele queria sofrer como Jesus sofreu, né? Ele queria sofrer pelas pessoas para que as pessoas se salvassem, então que aparecem os estigmas. Mas quando esses estigmas apareceu, ele falou para Deus: meu Deus, deixa em mim o sofrimento e a dor que esses estigmas trazem, mas eu não quero que eles apareçam, porque isso vai chamar muita atenção para o meu lado. Então assim, é a mostra de uma pessoa que queria ficar no anonimato, na humildade, ele não queria ser uma propaganda, né? E Deus concede esse pedido para ele. Então, o que acontece? Em 1910 os estigmas se fecham, né? Então eles aparecem a primeira vez, mas cicatriza, fica tudo beleza. Em 1918, esses estigmas reaparecem e vão ficar com ele até o final da vida, quando no aniversário do aparecimento dos estigmas dos 50 anos, a ferida se cicatriza. E ela se cicatriza assim, de uma maneira, de certa forma, muito misteriosa. Por quê? Porque não ficou nenhum sinal, nenhuma marquinha. Agora você imagina que a pessoa tem uma ferida por 50 anos, né? E ali não fica nenhum sinalzinho quando fecha, nenhuma cicatriz. É como se a mão dele não tivesse tido nada. Mas esses estigmas, quando eles apareceram ali em 1918, ele já estava em San Giovanni Rotondo, foi um sinal não de sofrimento apenas físico, né? Mas isso trouxe para ele assim, sofrimentos psicológicos do ponto de vista dele querer entender assim, o que estava acontecendo com ele, e também muitas perseguições. Vocês têm que entender que a nossa igreja, ela precisa, né? E aí não é uma falha, ela precisa ser muito cautelosa com esse tipo de coisa, né? A gente tem relatos de acontecimentos sobrenaturais ali da Idade Média,
mas há tempos que não tinha acontecimentos, digamos, sobrenaturais tão aparentes e tão numerosos assim. Então a igreja teve que tomar muito cuidado para aquilo, de certa forma, não soar como um alarde, como um charlatanismo, né? Então é que eles mandaram um médico examinar. E aí, durante 8 dias, esse médico acompanhou essas feridas e a constatação dele, existe um laudo assinado por um médico. Ele fala assim que aquilo lá não é uma coisa de obras humanas, ou seja, não era o próprio Padre Pio que estava fazendo aquilo. As causas eram extremamente assim, desconhecidas pela ciência e de certa forma sobrenaturais. Esse foi o laudo do médico. Né? A Santa Sé, quando viu esse laudo, e aí uma comissão analisou e foi feito um decreto de que ninguém poderia ver os estigmas de Padre Pio, a não ser que tivesse uma autorização da Santa Sé. Né? Então, essa é a história por trás desses estigmas que o acompanharam por tanto tempo, por 50 anos, que foi o sofrimento dele. Né? Mas não para por aí, né? As histórias de Padre Pio são realmente de arrepiar, e assim, eu vou selecionar algumas para falar aqui para vocês nessa primeira parte. Na segunda parte a gente fala novamente de alguns outros milagres dele, né? E aí a gente volta para encerrar então na segunda parte com o que a gente pode trazer para a nossa vida. Pois bem, alguns dons que Padre Pio tinha. Né? Eu acho que para começar assim, nessa questão de fenômenos sobrenaturais, para começar, ele não era tentado pelo demônio, ele era torturado pelo demônio. Né? O demônio fazia assim, um inferno psicológico com ele. Ele tinha visões assim, quase toda noite, né? Tentações cruéis, horríveis, né? Dores. Às vezes ele ficava de cama, doente, e assim, de repente ele sarava. Mas quando ele ficava doente, ele tinha febres tão altas, mas tão altas, que esses termômetros humanos, eles estouravam, aqueles termômetros de mercúrio estouravam. Eles precisavam usar termômetros daqueles que se usam em banheiras, né, que chegavam, as febres dele, a 48, a 50 graus de febre. Era uma coisa assim inexplicável. Então, a começar daí, essas febres que ele tinha, esse sofrimento. E assim, acreditem, foi uma pessoa que sofreu muito. Seja pela dor dos estigmas, seja por essas febres, e seja por tanta calúnia e tanta perseguição que ele teve dentro e fora da igreja também. Então ele sofreu por todos os lados. Mesmo assim, nunca desanimou. Mas vamos lá, o que a gente pode assim trazer de alguns milagres de Padre Pio? Eu gosto principalmente dos milagres de bilocação. Bilocação significa a pessoa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Né? E tem inúmeros, centenas de relatos de bilocação. Tem um que eu gosto muito, porque é o seguinte, a gente vai entrar em mais detalhes no próximo vídeo também, que é a questão de Padre Pio era uma porteira. Ele era muito sem educação, muito mal educado. Né? E diz uma das filhas espirituais, que ele tinha um monte de filhas espirituais, que eram pessoas da qual ele rezava. Né? Uma dessas filhas espirituais estava rezando junto com o irmão o terço. E o irmão dela, o que fez? Caiu no sono. Mas ele foi docemente acordado por um tapa, né, na nuca, que um pedala na nuca do irmão dela. E ela assustou quando o irmão deu um pulo assim. E o irmão viu uma certa luva, que era essa luva que ele usava para esconder, de certa forma, para absorver o sangue que saía dos estigmas. Aliás, falando de terço, é impressionante a devoção que ele tinha pela Virgem Maria. Quando os problemas eram muito grandes, ele virava para a pessoa e falava: esse aí, só a Madonna. Né? Então, tem outros de bilocação também, por exemplo, um médico em Roma, lembrando que ele nunca saiu de San Giovanni Rotondo, mas lá em Roma tinha um médico ateu que recebe um chamado à noite, ele vai meio desesperado, um caso muito grave, e Padre Pio aparece no carro do médico enquanto ele está indo para lá e fala para ele: é o seguinte, você vai receber esse chamado, você vai tentar fazer do seu jeito, de um jeito lá que é assim, assim, assado, não vai funcionar, tá? E aí você faça desse outro jeito, e falou pro médico isso. Né? E o médico, sem entender aquele fantasma lá no carro dele, né, passou a mão assim, não conseguiu tocar no Padre Pio, e acontece exatamente como ele falou.
O médico chega lá, tenta do jeito dele, não dá certo, ele tenta do jeito do Padre Pio e a pessoa se cura. Depois esse médico reconhece esse monge numa foto, num jornal, não sei aonde, e vai a San Giovanni Rotondo, e quando ele chega lá, Padre Pio vira pra ele: mas que excelente médico é você, que eu preciso te ajudar a resolver suas coisas, né? E tem outras inúmeras histórias, mas eu vou ficando por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito comprido, vocês não vão querer assistir mais, mas não perca a segunda parte semana que vem, ok? Se inscreve no canal e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.